Pois bem, meus caros, então, bom dia mais uma vez, sejam muito bem-vindos a esse nosso aulão de processo legislativo constitucional e distrital. Basicamente, o que a gente fez foi selecionar aqui uma comparação entre alguns pontos do processo legislativo federal e outros pontos do processo legislativo distrital, justamente para a gente saber o que tem de semelhante e o que tem especialmente de diferente. Porque, é claro, quem vai fazer CLDF vai se preparar justamente para aquelas matérias que têm a peculiaridade distrital. Quer dizer, está todo mundo aqui estudando o processo legislativo constitucional, o processo legislativo na Constituição Federal, mas é absolutamente importante que a gente saiba o que há de diferente nesse processo legislativo na esfera distrital. Obviamente, num concurso da CLDF, há uma probabilidade muito grande de que sejam cobradas exatamente essas matérias em que há uma distinção. Então, eu separei aqui 6 temas para a gente trabalhar. 6 temas, inclusive, para a gente analisar como é que é na Constituição Federal, como é que é na Lei Orgânica do DF e na Lei Complementar número 13 de 96 aqui do Distrito Federal, que é a Lei Complementar Distrital de Técnica Legislativa, e também analisar como é que essa temática é trabalhada à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Então a gente está aqui hoje, aqui na Unidade de Águas Claras, e também a gente vai fazer essa transmissão aqui via YouTube, para quem não pôde estar aqui presente. Então vamos lá, meus caros. A gente vai começar. O primeiro tema que a gente trouxe é a questão relacionada à iniciativa popular de PEC. Se eu pudesse apostar, eu apostaria exatamente nesse tema, talvez até na prova da CLDF, talvez até para uma prova discursiva. Tá? Então realmente, não é à toa que eu selecionei como primeiro tema, exatamente porque é o tema que eu considero que é mais relevante. Por quê? Como a gente sabe, não existe iniciativa popular de PEC, não existe iniciativa popular de emendas à Constituição na esfera federal. Na esfera federal, só para a gente relembrar, quem é que pode apresentar uma PEC? 1/3 dos deputados federais, 1/3 dos senadores. A FCC gosta que você saiba número, viu? Então são 81 senadores, logo 1/3 desses senadores equivale a 27. Tem várias questões da FCC, especialmente de 2016 e até de 2017, dizendo 27 senadores apresentaram a PEC. E aí o cara que não lembra de cabeça quantos senadores são, fica viajando. Mas então são 81 senadores, logo 1/3 dos senadores, essa barreira para a apresentação de PEC equivale a 27. Entre os deputados, como aí já é um número com 3 casas, com 3 dígitos, aí a gente de humanas tem alguma dificuldade já, e aí a FCC não costuma cobrar, mas são 513 deputados, então 1/3 vai dar 171. 171 não é difícil de lembrar, tá? Então, na Câmara, 171, tá? Pois bem, então a gente vai ter essa barreira para a propositura de PEC na esfera federal e também, lembrando, quem é que pode propor PEC na esfera federal? O presidente da República, a única pessoa que pode apresentar uma PEC sozinho, e mais da metade das assembleias legislativas de cada estado, manifestando-se cada uma delas por maioria simples, por maioria relativa dos seus membros. Pois bem, então não existe a previsão de iniciativa popular de PEC na esfera federal. Aliás, na esfera federal, se você for olhar o artigo 61, parágrafo 2º, ele vai dizer claramente que a iniciativa popular será exercida por meio da apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de lei, subscrito por 1% do eleitorado nacional, distribuído em pelo menos 5 estados, com não menos do que 0,3%, 0,3% do eleitorado de cada estado. Então, quer dizer, na esfera federal, iniciativa popular é de projeto de lei, lei ordinária ou lei complementar. Mas, e aí é que vem a coisa mais interessante, mas na esfera distrital, na esfera aqui do DF, pode sim haver iniciativa popular de emenda à lei orgânica. Iniciativa popular de pelo.
de proposta de emenda à lei orgânica. Isso por expressa previsão na lei orgânica do DF, isso por expressa previsão na LODF, artigo 70, inciso 3º e artigo 76. Então aí você já anota, o pessoal que está aqui no aulão presencial já tem aí no seu material, o pessoal que está acompanhando em casa aí no YouTube, anote aí para ler, ou então até abre outra aba aí para ver, artigo 70, inciso 3º da LODF e artigo 76 também da Lei Orgânica do Distrito Federal. O artigo 76 da LODF, ele vai prever que pode haver a iniciativa popular de proposta de emenda à lei orgânica ou de projeto de lei, por iniciativa de 1% do eleitorado distrital, é 1%, né? 1% do eleitorado distrital, distribuído por pelo menos 3 zonas eleitorais. Tá? É a regra, o regramento que ele coloca para a apresentação de proposta de emenda à lei orgânica por iniciativa popular. Então tome cuidado, esse é um ponto fundamental. Agora, uma dúvida que eu recebo direto essa dúvida em redes sociais ou até presencialmente. Professor, é constitucional essa previsão? Quer dizer, pode a lei orgânica do DF trazer uma regra diferenciada de emenda à lei orgânica sem haver simetria com o modelo federal? Isso, as normas de processo legislativo são normas de observância obrigatória nas constituições estaduais e na lei orgânica do DF. Então, a nossa tendência seria dizer que não pode. A nossa tendência seria dizer, o DF tem que seguir a esfera federal. Só que tem uma questão interessante. Questão essa que eu abordo, inclusive, na minha primeira aula, na minha primeira videoaula de processo legislativo do curso online da CLDF, e que também nas turmas presenciais eu também trabalho na primeira aula, que é o seguinte: o princípio da simetria, ele impõe que as regras do processo legislativo federal sejam observadas no processo legislativo distrital, mas ele admite algumas exceções. Quais são as exceções ao princípio da simetria? Primeira exceção ao princípio da simetria: quando a regra federal for incompatível com a esfera distrital. Não é o caso, mas é uma primeira exceção. Vou te dar um exemplo de uma regra federal que é incompatível com a esfera distrital. O artigo 65 da Constituição Federal. O artigo 65 da Constituição Federal, ele não se aplica na esfera distrital. Por quê? O artigo 65 da Constituição é a regra de bicameralismo. É a regra que diz que o projeto de lei aprovado por uma casa será revisto pela outra. E o parágrafo único vai dizer que, sendo o projeto emendado, retornará à casa iniciadora. Obviamente, essa regra só tem aplicabilidade na esfera federal, porque, como a gente sabe, o poder legislativo na esfera distrital é exercido de maneira unicameral. Então, aqui não se aplica simetria. E não se aplica simetria por qual razão? Porque é uma regra incompatível com o modelo distrital. Mas tem outra exceção ao princípio da simetria. Olha que coisa linda para você colocar numa prova discursiva. Não se aplica o princípio da simetria quando ele for expressamente derrogado por uma regra da Constituição. Quando ele for expressamente afastado por alguma regra constitucional. Exemplo: artigo 27, parágrafo 4º. O artigo 27, parágrafo 4º, ele diz que a lei regulará a iniciativa popular na esfera estadual. Ou, mais precisamente, a iniciativa popular na esfera estadual será exercida na forma da lei. A doutrina entende que essa lei é a lei de cada estado. Ou seja, a Constituição Federal, no artigo 27, parágrafo 4º, está deixando o Estado membro livre para adotar as regras de iniciativa popular que ele quiser. Como ao Distrito Federal se aplicam as regras estaduais também,
o Distrito Federal fica livre para adotar as regras de iniciativa popular que ele quiser. Então, por exemplo, iniciativa popular na esfera federal, 1% do eleitorado, 5 estados, 0,3% do eleitorado de cada estado. Iniciativa popular na esfera municipal, já está na Constituição também, 5% do eleitorado. Iniciativa popular na esfera estadual. A Constituição não é que não tem, é que a Constituição deixa o Estado livre. Então, pode o Distrito Federal prever emenda à lei orgânica por meio de iniciativa popular? Pode. No exercício do seu poder de auto-organização, que lhe é dado em matéria de iniciativa popular pelo 27, parágrafo 4º da Constituição Federal. Então, na sua prova discursiva, o que é que você vai ter que lembrar de colocar? Que na esfera federal não há essa iniciativa popular de PEC. 2, que na esfera distrital existe sim iniciativa popular de emenda à lei orgânica. E que esta previsão especial da LODF é constitucional, porque embasada no artigo 27, parágrafo 4º da Constituição, que deixa o Estado-membro livre para discricionariamente definir as suas regras de iniciativa popular. Não é que o Estado, veja bem, não é que o Estado pode definir livremente as regras de PEC, é que o Estado pode definir livremente as regras de iniciativa popular. Isso é um tema lindo para uma prova discursiva, né? Caiu um tema desse numa prova discursiva, agora você destrói. Agora você humilha o examinador. Agora você faz o examinador ser moralmente obrigado a te dar um 10. Beleza? Tema 1, então, tranquilo, pessoal? É um tema relativamente comum de ser tratado, tipo, qualquer estudo da lei orgânica do DF vai destacar isso, mas pouca gente sabe o fundamento para ser constitucional essa previsão especial na lei orgânica do DF. Beleza? Outro tema, então, que a... Oi? Pode haver a questão, já que a Constituição prevê a iniciativa popular municipal é 5%. Isso. Não fala nada da iniciativa popular na lei orgânica municipal. Pode ter iniciativa popular? Pode, teoricamente. A Constituição fala o quê? No artigo 29, inciso 13, que a iniciativa popular na esfera municipal será exercida por 5% do eleitorado. Ponto. Ela não faz a restrição de ser em relação a projetos de lei. Então, teoricamente, o artigo 29, cada município, no exercício do seu poder de auto-organização, poderia prever essa iniciativa popular, não só para projetos de lei ordinária, mas também para projeto de emenda proposta de emenda à lei orgânica do município. Mas aí teria que seguir a regra dos 5%. Beleza? Segundo tema que eu separei, esse tema é legal. Esse tema é bom. Esse tema, #tomara que caia. Porque esse daqui, meu amigo, se cair, você só vai ouvir. Se aparecer esse tema aqui na prova, pode ser na prova objetiva, pode ser na prova discursiva, CLDF, você para um pouquinho. Primeiro que você vai lembrar de mim, gritando no seu pé do ouvido, falando disso. E segundo, apure o ouvido para ouvir o choro dos concorrentes. Vai ser um pranto na sala, porque ninguém sabe direito isso. Até agora. Interstício entre os turnos de PEC. Ou, no caso distrital, interstício entre os turnos de uma proposta de emenda à lei orgânica. De um apelo. Eu odeio esse nome, mas tudo bem. Apelo é horrível, né? Mas enfim. De qualquer maneira, a questão é a seguinte, pessoal. O que a Constituição prevê acerca de PEC, de proposta de emenda à Constituição? Prevê que ela tem que ser aprovada em ambas as casas do Congresso Nacional, pelo quórum de 3/5 dos respectivos membros, o quórum qualificado de 3/5, e em 2 turnos de discussão e votação em cada uma delas. Perfeito. Artigo 60, parágrafo 2º da Constituição Federal. O problema é, existe algum intervalo mínimo entre o primeiro e o segundo turno da PEC? Quer dizer, tem que ser respeitado algum intervalo mínimo, algum interregno, algum interstício entre o primeiro e o segundo turno? Primeiro,
para a sua prova objetiva, a sua resposta tem que ser objetiva. Não. Na Constituição Federal, não há nenhuma previsão de intervalo mínimo entre os turnos de uma PEC. Existe essa previsão, cuidado, existe essa previsão nos regimentos internos das casas legislativas. Por exemplo, regimento interno do Senado Federal prevê um intervalo mínimo de pelo menos 5 dias úteis entre o primeiro e o segundo turno de uma PEC. O regimento interno da Câmara dos Deputados prevê o intervalo mínimo de 5 sessões ordinárias. Mas aí o que eu estou trazendo para você é a título de curiosidade, essa questão regimental. O que é interessante é saber, na Constituição Federal, ela exige 2 turnos em cada casa, mas ela não exige nenhum intervalo mínimo entre o primeiro e o segundo turno. Por conta disso, o Supremo Tribunal Federal tem vários julgados, o Supremo Tribunal Federal tem várias ADIs, reconhecendo que eventual descumprimento desse intervalo mínimo entre os turnos de uma PEC não acarreta inconstitucionalidade. E não acarreta inconstitucionalidade por quê? Porque a exigência de intervalo mínimo não está na Constituição, está no regimento interno. Ou seja, cuidado com a sinonímia, né? Cuidado que às vezes a prova cobra um tema que você sabe, mas com outras palavras você fica na dúvida. Isso significa que esse intervalo mínimo, se trata de uma questão interna corporis, ou seja, uma questão meramente regimental. Um descumprimento de uma norma meramente regimental que não chega a configurar uma nulidade, não chega a configurar um defeito insanável, não chega a configurar uma inconstitucionalidade. Isso na esfera federal. Mas isso que eu estou te falando é para a prova objetiva. Prova objetiva, você vai dizer, não tem intervalo mínimo entre o primeiro e o segundo turno, gera inconstitucionalidade? Não. Para a prova discursiva, pessoal, não é só para você responder o que ele quer. É para você responder o que ele quer e você demonstrar conhecimento e domínio do tema. Prova discursiva é para você ser, como se diz na Paraíba, amostrado. Você tem que se amostrar, você tem que, não basta saber, você tem que esfregar na cara do examinador que você sabe que sabe mais do que ele. Prova discursiva, sem brincadeira, prova discursiva é isso, você tem que impressionar, não basta saber, tem que impressionar. Claro, impressionar com informações relevantes, não é impressionar com palavrório descabido de fundamento, tipo, odiernamente, atualmente, no mundo contemporâneo, não faz, tem que ser objetivo, mas tem que impressionar com informações relevantes. O que você vai dizer? Prova discursiva, disserte sobre intervalo mínimo entre turnos de PEC. Pode cair para técnico, mas mais provável ainda de cair para consultor legislativo. Aí lá vai você. Aí você vai dizer o seguinte, olha, a Constituição Federal exige esses 2 turnos, mas não fala expressamente, aí já entra o advérbio, não fala expressamente sobre nenhum intervalo mínimo. Essa norma é concretizada nos regimentos internos das casas legislativas que prevêem um intervalo mínimo. Acho que nem seria o caso de citar qual seja esse intervalo, mesmo que você saiba. Não é uma informação pertinente. Só que aí vem uma questão. O STF já disse, como a gente comentou, que o descumprimento dessa regra não gera inconstitucionalidade, é uma mera contrariedade a uma norma regimental. Contudo, na doutrina, prova discursiva, é importante citar que você leu doutrina, na doutrina, existe quem defenda o contrário. Existe, e não é uma corrente irrelevante, é uma corrente quantitativamente importante, que defende que, se a Constituição exige 2 turnos, é necessário que haja algum intervalo mínimo. É quase uma regra implícita, é quase uma regra pressuposta. Se a Constituição previu que vai haver 2 turnos, eu não posso fazer uma votação e logo depois fazer a outra.
Senão, eu esvazio a regra dos 2 turnos. O Senado Federal faz muito isso, a chamada quebra de interstício, ou requerimento de calendário especial. Aí você chega, já teve PEC que foi votada assim. Vota aí, e aí galera, tá não sei o que, aprovou 3/5, segundo turno agora, reabre a votação 5 minutos depois. Ora, qual é a razão de ser? Agora, na prova você não vai botar razão de ser, você vai botar qual é a teleologia. Teleologia, finalidade. Qual é a teleologia? Qual é a razão de ser dessa norma? É garantir a participação popular entre o primeiro e o segundo turno. É garantir que a sociedade tome conhecimento do que foi aprovado no primeiro turno para pressionar os parlamentares em relação ao segundo turno. Então, se eu permito que não tenha intervalo nenhum, eu termino esvaziando de sentido a regra dos 2 turnos. Na prova discursiva, você vai fazer esse comentário, digamos. Eu recomendo você, na prova discursiva, sustentar a tese do STF, de que não há nulidade. Mas é importante você noticiar que existe essa divergência. É importante você comentar que isso não é uma coisa pacífica na doutrina. Agora, isso é na esfera federal. Olha que interessante na esfera distrital. Na esfera distrital, o artigo 70, parágrafo 1º da LODF, é o 70, parágrafo 1º mesmo, né? O 70, parágrafo 1º da Lei Orgânica do Distrito Federal, ele prevê, primeiro, um quórum diferente para aprovar pelo, mas isso eu vou comentar daqui a pouco, é o próximo tema. E ele prevê turnos com um intervalo mínimo de 10 dias. Então vejam, se essa regra de intervalo mínimo não está prevista na Constituição Federal, ela está prevista expressamente na Lei Orgânica do Distrito Federal. Sinceramente, eu não conheço discussão sobre a eventual inconstitucionalidade dessa previsão. Parece-me, aí é uma questão de opinião, parece-me algo constitucional. Parece-me uma regra de autodeterminação do DF de colocar um intervalo mínimo que dá até para sustentar que estaria implícito na própria Constituição Federal. Mas isso é uma diferença extremamente relevante. Quer dizer, se eu aprovar um apelo aqui no DF sem respeitar o intervalo mínimo, pode até ser que ela não seja inconstitucional por violação à Constituição Federal. Mas ela, sem dúvida, é inconstitucional por violação à Lei Orgânica do Distrito Federal. Lembre, violação à Lei Orgânica do DF é um caso de inconstitucionalidade, porque a LODF, apesar de ser uma lei orgânica, é equiparada a uma Constituição estadual. Então, uma emenda à lei orgânica aprovada em 2 turnos com menos de 10 dias de intervalo seria constitucional à luz da Constituição Federal, mas seria inconstitucional à luz do artigo 70, parágrafo 1º da Lei Orgânica do DF. Beleza? Então temos um segundo tema bem importante. Pode acontecer de nenhum desses 6 temas que eu selecionei aqui aparecer na prova objetiva? Sempre pode. Mas pelo menos a questão da iniciativa popular e do quórum, que é a próxima, é provável que apareça. E para a prova discursiva, aí, meu amigo, aí tá, esses temas aqui estão piscando, dizendo me estude que eu vou cair. Esses 6 temas são temas quentes para a sua prova discursiva, principalmente. Tranquilo? Terceiro tema que eu selecionei, a questão do quórum. A questão relacionada ao quórum de aprovação de emenda constitucional e ao quórum de aprovação de emenda à lei orgânica. Olha isso daqui. Na Constituição Federal, o que eu tenho? Proposta de emenda à Constituição, artigo 60, parágrafo 2º. Ela vai ter que ser aprovada pelo quórum de 3/5.
3/5, que em porcentagem vai dar 60%. Ok, beleza. Na lei orgânica do Distrito Federal, na LODF, a gente vai ter a previsão de aprovação de proposta de emenda à lei orgânica no artigo 70, parágrafo 1º. Esses artigos que eu cito todos aqui, eu não estou citando por esporte, né? Estou citando para você fazer o quê? Estudar depois em casa, ler, estudar, analisar, grifar, fazer remissão, etc. O 70, parágrafo 1º da lei orgânica do DF, ele vai dizer que as emendas à lei orgânica são aprovadas pelo quórum de 2/3. 2/3 que em porcentagem daria o quê? 66,66666%, dízima periódica. Que é, diga-se de passagem, se eu trouxer para a Constituição Federal, é o quórum mais alto que existe na Constituição Federal, né? O quórum de 2/3, relembrando lá do direito constitucional, parte geral, o quórum de 2/3 que na Constituição Federal eu uso para quê? Isso, muito bem. 2/3. A Câmara dos Deputados autorizar a abertura de processo criminal contra o presidente, seja por crime comum, seja por crime de responsabilidade. O Senado condenar o presidente da República por crime de responsabilidade, 2/3 também. E também, em outra situação que o pessoal às vezes esquece, a concessão de rádio e TV é para não renovar, é 2/5. Tá? Mas em relação aos 2/3, a gente tem também o quórum relacionado a suspender as imunidades do parlamentar durante a vigência de estado de defesa ou estado de sítio. Estado de sítio, que é o estado mais gravoso. Quer dizer, durante a situação de estado de sítio, pode haver a suspensão das imunidades parlamentares para palavras proferidas fora do Congresso, e aí a gente vai precisar do quórum de 2/3. Quer dizer, para situações seríssimas, para situações extremamente gravosas, é que a Constituição Federal exigiu o quórum de 2/3. E aí vem a questão: essa previsão aqui da LODF é constitucional? Então é a melhor resposta. Tá aí, né, professor? Ela tá aqui. É constitucional. Vê só. Não tem resposta não, tá? Não tem resposta não. A gente vai passar o dia todo aqui discutindo e não vai ter resposta ainda. Porque eu vou te falar do precedente do Supremo, do caso da Constituição do Estado do Espírito Santo, mas você vai ver que ele tem algumas diferenças em relação à LODF. Mas antes disso, eu quero só fazer um parêntese. É muito comum uma dúvida nos alunos, nos candidatos ao concurso da CLDF, quanto à seguinte questão: professor, e nos casos de conflito aparente entre a Constituição Federal e a Lei Orgânica do DF? Ou entre a Constituição Federal e a Lei Complementar 13 de 96, que é a Lei Distrital de Técnica Legislativa? Tem um monte. Professor, e no conflito aparente de normas entre a Constituição Federal e o regimento interno da CLDF, o que eu marco na prova? A resposta vai depender do tipo de conflito. Vou te dizer. Tem casos em que a norma da lei orgânica está tacitamente revogada por alteração superveniente na Constituição Federal. Norma revogada é norma que não pertence mais ao ordenamento jurídico. Portanto, não pode ser cobrada na prova. E não interessa se a revogação foi expressa ou tácita. Revogação é revogação. A norma não está mais em vigor. Então, nos casos em que a lei orgânica está desatualizada, nos casos em que a lei orgânica previa uma coisa e a Constituição foi alterada depois, aí, em regra, essa disposição revogada da LODF não pode ser cobrada em prova.
Vou te dar um exemplo. Salvo engano, a lei orgânica do DF ainda prevê que a estabilidade dos servidores públicos é após 2 anos. Já foi alterada, né? Beleza, ótimo, melhor ainda. Mas digamos que ela previsse ainda, que eram 2 anos. Até bem pouco tempo atrás ela previa que eram 2 anos. Mas isso tinha sido alterado já há muito tempo pela emenda 19, de 98. Então, essa norma distrital dos 2 anos estava tacitamente o quê? Revogada. Não podia ser cobrada em prova. Se cobrasse em prova era recurso, porque estava revogada. Essa é uma situação. Outra situação, a segunda situação, é aquela situação em que a Constituição Federal diz uma coisa, a LODF diz outra, mas a LODF está no seu espaço de autonomia. Como, por exemplo, a questão da iniciativa popular. Aí, não só pode cair na prova, como é muito provável que caia na prova. Então, o que a LODF diz de forma diferente, mas é porque está tacitamente revogado, não pode ser cobrado. Se for cobrado, eu faço recurso para você. Aquilo que a Constituição diz uma coisa e a LODF diz outra, mas a LODF é constitucional, ou seja, está no seu espaço, não só pode cair na prova, como com certeza vai cair. O maior problema é quando a Constituição Federal diz uma coisa, a LODF diz outra, e essa norma da LODF é inconstitucional, mas não foi declarada inconstitucional. Aí a gente tem um problema. Por quê? Porque as leis são presumidamente constitucionais até que se diga o contrário. Então, quando a Constituição Federal diz uma coisa e a LODF diz outra, se a norma da LODF não está tacitamente revogada e não foi expressamente declarada inconstitucional, vai depender do enunciado. Se ele perguntar, à luz da Constituição Federal, você marca pelo que diz a CF. Se ele perguntar, à luz da lei orgânica do DF, você fecha o olho e vai pela lei orgânica do DF. Professor, e se ele não disser nada no enunciado? Aí realmente complicou sua vida, né? Se ele não der a referência dele, eu marcaria pela Constituição Federal. Se bem que, aí tem uma vantagem da prova da FCC. A prova da FCC, tradicionalmente, não tem nada no edital dizendo isso, mas tradicionalmente ela faz a divisão por matéria. Então você já sabe, olha, se está na prova de direito constitucional, eu vou dar preferência a marcar pela Constituição. Se está na prova de lei orgânica do DF, eu vou dar preferência a marcar pela LODF, salvo aquilo que está tacitamente revogado ou aquilo que foi expressamente declarado inconstitucional. Então, na prova de LODF, se tem dúvida sobre a constitucionalidade do quórum de pelo, na prova de LODF, você vai marcar que são 2/3, acabou. E deixa o judiciário depois decidir se isso é constitucional ou não. Só que aí tem uma questão. O STF analisou a Constituição Estadual do Espírito Santo. Esse precedente é bem legal. A Constituição do Estado do Espírito Santo, ela previa que a proposta de emenda à Constituição estadual deveria ser aprovada por um quórum diferenciado de 4/5. Cara, 4/5 é quase unanimidade. 4/5 não tem concordância na sociedade brasileira de 80% da sociedade sobre nada. Nem coisas óbvias, tipo o Flamengo é o melhor time da humanidade. Nem isso não tem 80% da população para concordar. Então quer dizer, 4/5, meu amigo, em porcentagem é 80%. E aí, o STF, num precedente de relatoria do ministro Celso de Mello, o STF disse que essa regra era inconstitucional. Aí você diz, opa, então quer dizer que a regra da LODF também é? Não necessariamente.
Vê que coisa linda. Se o Supremo tivesse dito, essa norma é inconstitucional, porque violou a simetria, ponto, aí eu poderia bater fácil, inconstitucional aqui. Mas o Supremo não disse isso com todas as letras. Sabe qual foi o principal argumento que levou o STF a declarar a inconstitucionalidade da Constituição Estadual que previa 4/5? É que ele disse que isso virtualmente petrificava toda a Constituição Estadual. Então, o problema principal que levou o Supremo a declarar a inconstitucionalidade da Constituição Estadual não foi exatamente prever um quórum diferenciado. Foi prever um quórum excessivamente alto e mais alto até do que o maior quórum previsto na Constituição Federal. Por isso que fica a dúvida. Por isso que resta aqui a dúvida se essa regra distrital que prevê a aprovação de pelo por 2/3, se ela é constitucional. Caso eu puxe para o lado da autonomia política do DF, eu vou dizer que ela é constitucional. Mas se eu puxar para o lado da simetria, se eu entender que aqui o quórum, inclusive, é uma regra de observância obrigatória, aí eu vou dizer que essa regra é inconstitucional. O que você tem que saber? Você tem que saber, não só para a sua prova discursiva, mas até para a objetiva, tem que saber dessas 3 situações. Na esfera federal, quórum para aprovar PEC é o quórum de 3/5. Na esfera distrital, 2/3. Na esfera estadual, as constituições estaduais, ou a Constituição Estadual, que previa o quórum de 4/5, foi declarada essa regra inconstitucional por palavras do Supremo, virtualmente petrificar toda a Constituição Estadual. O que o Supremo disse é o seguinte: a nossa Constituição Federal é uma Constituição do tipo rígida, que pode ser alterada, mas só por um procedimento mais difícil. Mas não pode ser um procedimento tão mais difícil, senão já vira quase uma Constituição do tipo imutável. Oi. Isso. Não, mas veja só, uma regra para eu ter, por exemplo, a criação da norma, não necessariamente é a mesma regra para eu ter a alteração dessa norma, para a reforma dessa norma. Não, o fato de eu exigir, por exemplo, que a lei orgânica original tenha sido aprovada por 2/3, como o artigo 11 do ADCT exige também em relação aos estados, um procedimento diferenciado, isso não vincula a reforma dessa lei orgânica no futuro. Entendeu? Quer dizer, uma coisa é o momento de criação, outra coisa é o momento de reforma no futuro. Eu tenho uma regra mais facilitada para fazer alteração no futuro, não seria em si um problema. Aliás, a nossa Constituição Federal prevê isso. Previu. Nossa Constituição Federal ela foi aprovada, mas ela previu que a alteração dela era só por 3/5, mas no momento da revisão constitucional, após 5 anos de vigência da Constituição, ela podia ser alterada por emendas de revisão que eram aprovadas por maioria absoluta. E mais ainda, a nossa Constituição, no regimento interno da Constituinte, se a memória não me falha, ela previu a aprovação por maioria absoluta. Não era nem 3/5. Então veja, o quórum para a reforma não necessariamente tem que equivaler ao quórum para a aprovação da norma original, tá? Em se tratando de um poder constituinte. Se fosse uma legislação ordinária, aí sim, mas em se tratando de um poder constituinte, dá para a gente trabalhar com essa distinção, entendeu? É um bom argumento em defesa dos 2/3, mas não que seja uma coisa vinculante, tá? Quem mais ia perguntar? Fala. Algum caso de município que eu conheça, não. Isso, alguma coisa diferenciada, não. O caso que eu achei na jurisprudência do Supremo foi esse caso aqui do Espírito Santo, da regra dos 4/5, e é um caso até antigo da jurisprudência do Supremo.
Tranquilo? Então já temos aqui 3 temas bem aprofundados, 3 temas bem diferenciados, inclusive, na sua preparação para o concurso da CLDF. Vamos agora para o nosso 4º tema. O 4º tema que eu separei aqui, a questão da pertinência temática. Esse tema é bem legal, porque esse aqui é um tema em que o Distrito Federal se antecipou até mesmo à esfera federal e, em certa medida, se antecipou até mesmo à jurisprudência do Supremo, em certa razão que eu vou explicar aqui agora. A gente critica tanto a Câmara Legislativa do DF por fazer muitas leis inconstitucionais, né? Uma crítica completamente infundada, obviamente. Mas, quando ela também manda bem, a gente tem que destacar aqui. Essa questão da pertinência temática foi um tema muito bem sacado, muito bem trabalhado, muito bem positivado pela CLDF. Vou explicar. Quando se tem um projeto de lei de iniciativa privativa do chefe do executivo, existem 2 limites ao poder de emenda parlamentar. Tomem cuidado que esse tema cai irritantemente muito em prova da FCC. Eu fui separar as questões da FCC de processo legislativo 2015, 2016, 2017. Pessoal, 1/3 das questões é sobre este tema. 1/3 das questões FCC, processo legislativo 15, 16 e 17, é só sobre esse tema. Limites ao poder de emendas parlamentares nos projetos de lei de iniciativa exclusiva do presidente. Eu vou até aproveitar, deixa, para rapidinho fazer aqui um esquema e a gente aproveitar. Quem está aqui, quem está em casa acompanhando no YouTube, a gente também fazer essa revisão. Então vamos lá. Projeto de lei de iniciativa privativa do Poder Executivo. Pessoal, eu boto aqui de iniciativa privativa do Executivo, porque pode ser na esfera federal, pode ser na esfera distrital, pode ser na esfera municipal. Inclusive, a FCC cobra muito na esfera municipal. Projeto de lei proposto por um prefeito para criar cargos, etc. Só para a gente relembrar alguns temas que são de iniciativa privativa do Executivo. Artigo 61, parágrafo 1º da Constituição Federal. A lei orgânica do DF também repete, mas aí aqui tem uma obrigação de simetria. Então aqui basta você se preocupar com a regra da Constituição Federal. Casos clássicos para a prova da FCC de iniciativa privativa. Criar cargos no Poder Executivo, dar aumento para servidores do Executivo, regime jurídico dos servidores públicos, o estatuto dos servidores públicos e também criar órgãos ou entidades no Poder Executivo. São 4 temas clássicos em que a iniciativa é privativa do chefe do Poder Executivo e que, portanto, vão entrar nessas limitações ao poder de emenda. Quando se trata de projeto de iniciativa privativa do Executivo, pode haver emenda parlamentar? Não é para pensar. Projeto de lei de iniciativa do chefe do Executivo, ele pode sofrer emenda parlamentar? Não, mas tem que ter convicção, pessoal. Projeto pode. Vai cair na sua prova da FCC, porque já caiu. Vai cair dizendo assim: nos projetos de lei de iniciativa privativa do Executivo, não se admite emenda parlamentar, cabendo ao Legislativo apenas aprovar ou rejeitar. Falso. Só existe um projeto de lei que não pode sofrer emendas parlamentares. O projeto de lei delegada, que na esfera distrital não existe, mas na esfera federal tem. Projeto de lei delegada, quando se trata da chamada delegação atípica,
que é aquela que o Congresso autoriza o presidente a legislar, mas o projeto tem que passar pelo Congresso antes. Nesse caso, o artigo 68, parágrafo 3º da Constituição diz que são vedadas quaisquer emendas. E isso, aí você diz, professor, mas isso é um detalhe tão pequeno, nunca vai cair na prova. Mas caiu, foi na prova FCC 2017. FCC, Defensor Público do Estado do Paraná, 2017. Projeto de lei delegada não pode sofrer emendas parlamentares. O projeto de lei delegada, artigo 68, parágrafo 3º, quando ele volta para o Congresso analisar, na chamada delegação atípica, o Congresso Nacional, ele não pode fazer emendas parlamentares. Professor Cleiton Natal, participação especial. Está sendo transmitido para o YouTube, viu? Fala com o pessoal do YouTube também. Tudo bem, gente? Professor Cleiton Natal de Gramática. Medida provisória, ela pode ser reeditada? Cara, não se mete. Mas o Temer não andou fazendo isso aí? Não teve um negócio desse, teve? Não, Teve, YouTube. Mas não pode, não. Conselho de amigo, não se mete no que você não sabe, não. Eu humilhei ele na sala, ele errou uma questão de colocação pronominal. Fala no microfone, pessoal. Ele errou a questão de colocação pronominal ali na sala da Anvisa. Saudade de você. Tudo bem? Meu bebezinho. Você faltou minha aula, né? Cara, esse pessoal é traíra. Só por causa de João Trindade tá aqui, minha sala tá vazia. É uma merda. Inveja não é um sentimento cristão, Cleiton. Mas é pequeno. Não, vamos usar para mulherada. Não, mas vou falar, Tonei. Amanhã nós vamos correr no Parque da Cidade. Eu e João, 10 da manhã. Quem quiser, eu vou de sunga branca, ele de sunga preta, tá bom, gente? Então você vai com a roupa que você quiser, eu vou de short normal. Cara, a internet não perdoa, isso fica registrado. Mas beleza. Então vê só, pessoal. Oi. Não, lei delegada não, porque a lei delegada, o que é que eu tenho? Se for uma delegação típica, em que o Congresso Nacional autoriza o presidente a legislar, e ele já legisla, promulga e publica, nem passa pelo Congresso. E na delegação atípica, que é essa que exige o retorno ao Congresso Nacional, a Constituição diz que não pode ter emenda. Então, projeto de lei delegada, nele não há que se falar em emendas parlamentares. Tá? Agora, projeto de lei, primeiro cuidado, projeto de lei de iniciativa privativa do Poder Executivo, pode sofrer emenda? Pode. Então vamos botar aqui, pode sofrer emendas parlamentares desde que sejam cumpridas duas condições. Emendas parlamentares que, primeira questão, não acarretem aumento de despesa, que não acarretem aumento de despesa. Professor, a não ser na matéria orçamentária, né? Pessoal, mas matéria orçamentária é outra matéria, né? Matéria orçamentária é aquela empolgante matéria de administração financeira e orçamentária, AFO, que se Deus assim permitir, não vai aparecer no edital da CLDF. Amém. Não vai. Vamos orar com dedicação que nós seremos atendidos. Tá? A não ser para quem vai fazer consultor legislativo na área de finanças. Porque também para quem vai fazer consultor legislativo da área de finanças, todo castigo é pouco. A pessoa que escolhe, eu quero trabalhar com AFO, aí realmente, meu amigo, é uma questão psicanalítica. Mas beleza. Então, que não acarretem aumento da despesa prevista. Sem mágoa, viu, pessoal de finanças? Sem mágoa. Agora, isso daqui, pessoal, isso está expresso na Constituição. Constituição Federal, artigo 63, inciso 1º. Beleza. Só que o problema não é aqui. O problema é uma limitação implícita
ao poder de emenda parlamentar nos projetos de lei de iniciativa privativa do Executivo. Tem outra também, Defensor Público Paraná FCC 2017. Projetos de lei de iniciativa do Poder Executivo se submetem à vedação ao aumento de despesa por emenda parlamentar. Projeto de lei de iniciativa do Executivo, não. Só se for de sua iniciativa privativa. Um projeto que é de iniciativa do Executivo, mas que é de iniciativa geral ou comum, a emenda parlamentar não sofre tantas limitações assim. Só limitações de natureza regimental. Tá, então toma cuidado. Limitações ao poder de emenda parlamentar não as excluem. E limitações ao poder de emenda parlamentar são nos projetos de iniciativa privativa do Executivo. Não é em qualquer projeto do Executivo. Aí beleza. Outra coisa, tem que haver o requisito da pertinência temática. Ou seja, não pode haver o contrabando legislativo. Isso daqui a gente pode dizer que é a proibição do chamado contrabando legislativo. O contrabando legislativo, que era a prática, ou é a prática, porque até hoje pode acontecer, será ilícita, mas pode acontecer. Sim, pode ser que se verifique e será ilícita, será inconstitucional, de você inserir no projeto um tema estranho ao seu conteúdo original. A FCC já deu um exemplo disso em prova 2016, dizendo assim, o chefe do executivo, não lembro se era governador ou prefeito, mas é a mesma lógica, mandou para o legislativo um projeto com o novo regime jurídico dos servidores. E, por emenda parlamentar, se criou uma nova gratificação não prevista no projeto original. E aí a resposta era de que essa criação de gratificação por emenda parlamentar era inconstitucional por violar os dois requisitos. Criar uma nova gratificação acarreta aumento de despesa, e se era uma gratificação que não era contemplada no projeto original, não tem diretamente a pertinência temática. Veja que a FCC adotou uma regra bem restritiva de pertinência temática. Esse contrabando legislativo, ele também pode aparecer na sua prova, ou também é conhecido na doutrina por dois outros nomes: contrabando legislativo ou jabuti. Isso, o STF usou o termo jabuti. Professor, eu posso botar na minha prova jabuti? Na prova discursiva? O Supremo usou, por que você não pode? Chama também de contrabando legislativo, né? O bom é a gente explicar para alguém estrangeiro o princípio da proibição do jabuti no processo legislativo brasileiro. Jabuti, mas esse problema... O jabuti, vocês sabem onde é que vem essa gíria, né? É de um ditado do Pantanal, de que jabuti não sobe em árvore. Se o jabuti está em cima de uma árvore, ou foi enchente ou foi mão de gente. Ou seja, ou é uma coisa fora do comum, enchente, ou é proposital. Alguém botou o jabutizinho lá. Quer dizer, não tem uma coisa mais estranha do que um jabuti em cima de uma árvore. Então é um negócio totalmente deslocado do seu contexto. Como o famigerado, famoso Eduardo Cunha, que nas medidas provisórias apresentava emendas parlamentares para extinguir o exame da OAB, qualquer que fosse o tema da medida provisória. Caso clássico, para quem quiser confirmar, medida provisória 595 de 2012, instituía o novo regime de concessão de portos. Emenda 8 do então deputado Eduardo Cunha, extingue o exame da OAB. Era a emenda 8, eu trabalhei nessa medida provisória, eu lembro como hoje. Mas beleza. Jabuti, mas esse problema do jabuti não é só brasileiro, não. Esse problema do jabuti é mundial. Isso é conhecido nos Estados Unidos, inclusive, como problema dos riders. Caronas. É o cara que pega carona, entendeu? Vai passando um projeto, aí a emenda pega carona no projeto.
Então, não é um problema brasileiro, é um problema que outros países também enfrentam. Oi. Não. Vai seguir a mesma lógica aqui. Vai seguir a mesma lógica aqui. Esse era o entendimento que era defendido pela Câmara dos Deputados até a ADI 5127. Com a ADI 5127, que foi a ADI em que o Supremo Tribunal Federal analisou esse tema, o Supremo disse o seguinte, a ADI 5127 do DF, julgada dia 15 de outubro de 2015. O que o STF disse? Na medida provisória, claro que para a medida provisória vale a mesma regra do projeto de iniciativa privativa do Executivo, já que medida provisória é um instrumento cuja iniciativa é privativa do Poder Executivo. Na medida provisória, disse o Supremo, não pode haver emenda parlamentar estranha ao objeto. Pensa comigo, se uma medida provisória não pode tratar de matéria penal, como é que eu vou, por emenda parlamentar, colocar isso no PLV sem que seja estranho ao objeto? Tá, mas isso era uma matéria de direito administrativo. Mas veja, se a medida provisória original não pode tratar de matéria penal, como é que eu vou, por emenda parlamentar, colocar uma matéria penal sem cair no problema da falta de pertinência temática? Veja, a gente está aqui se preparando para a FCC. FCC é letra seca, jurisprudência do Supremo. Teve uma questão do CESP, da prova de Polícia Civil de Goiás 2016, um concurso que inclusive tem uma série de denúncias de irregularidades, tá? Dizendo que podia. Talvez por isso o professor tenha citado, olha, não é que ele entenda que podia, pode até entender, mas assim, é que houve essa cobrança nessa prova do CESP e que eu recorreria com facilidade citando a DI 5127. Beleza? Agora, a questão é a seguinte, essa questão da necessidade de pertinência temática, ela não está expressa na CF. Essa limitação aqui está implícita na CF, porque o Supremo Tribunal Federal diz que seria usurpação do poder de iniciativa. Claro, pensa comigo, se o presidente da República tem iniciativa privativa para propor projeto de lei sobre um determinado tema, se o parlamentar pudesse, por emenda parlamentar, ampliar o objeto desse projeto, ele estaria usurpando a iniciativa que é privativa do presidente. Ele estaria, o Congresso Nacional, decidindo sobre um tema que não foi proposto pelo presidente. Então, na Constituição Federal, esta é uma exigência implícita. Mas na lei orgânica do DF, esta é uma vedação explícita. É uma vedação que é explícita na lei orgânica do Distrito Federal, se a memória não me trai, trazida pela emenda à lei orgânica 80 de 2014. Isso mesmo, né? A emenda à lei orgânica número 80 de 2014, ela colocou na lei orgânica do Distrito Federal uma restrição segundo a qual, nos projetos de lei de iniciativa privativa do chefe do Executivo, não será admitida emenda parlamentar que não tenha a demonstração da pertinência temática. É um ponto em que, como eu disse, a lei orgânica do Distrito Federal, ela terminou avançando. Porque, veja, tudo bem, vê só isso, para a prova discursiva, vamos concentrar. Tudo bem
que o STF já exigia essa pertinência temática nos projetos de iniciativa do Executivo em geral, de iniciativa privativa do Executivo em geral, há um certo tempo. Mas o Supremo só reafirmou isso, dizendo inclusive que valia para as medidas provisórias. A reafirmação dessa jurisprudência do Supremo se deu no dia 15 de outubro de 2015, com a ADI 5127. Veja, essa emenda à lei orgânica é a emenda 80 de 2014. Um ano antes dessa reafirmação. Quer dizer, não era exatamente algo completamente novo, porque o Supremo já tinha esse entendimento, mas esse entendimento não tinha sido reafirmado recentemente. Foi uma postura da Câmara Legislativa do DF de emendar a lei orgânica, inclusive louvável. Emendar a lei orgânica até para se autolimitar, para colocar uma limitação na questão do poder de emendas parlamentares. O que é que eu quero que você leve para casa, para a prova e para a vida sobre emenda parlamentar e suas limitações, já que isso é algo que você vai ter que dar uma revisada, não é nem na véspera da prova. Dizer, não, isso aqui você tem que revisar, sabe quando? Antes de entrar na cadeira, ou na pior das hipóteses, na fila para apresentar o RG. Está na fila para apresentar o RG, você está revisando isso aqui porque vai cair com certeza. Então, projeto de iniciativa do Executivo pode sofrer emenda? Projeto de iniciativa privativa do Executivo pode sofrer emenda? Projeto de iniciativa privativa do Executivo pode sofrer emendas parlamentares, mas vai ter duas limitações. Primeira limitação, a emenda não pode acarretar aumento de despesa, isso é uma vedação expressa. E a emenda tem que guardar pertinência temática com a matéria objeto original do projeto, lembrando que o AFCC lê isso de maneira bastante restritiva, essa questão da pertinência temática. E lembrando que essa exigência de pertinência temática está prevista na Constituição Federal, ou melhor, está implícita na Constituição Federal, mas está implícita no âmbito da lei orgânica do DF. Beleza? Está explícita na lei orgânica do DF e implícita na Constituição Federal. Oi. E isso, vejam, em ambos os casos, se eu colocar uma emenda em projeto de iniciativa privativa do Executivo que não tenha pertinência temática, a consequência é a inconstitucionalidade. A consequência jurídica de violar uma norma explícita ou de violar uma norma implícita é a mesma. Vai ser inconstitucional do mesmo jeito. É só um detalhamento da explicitação mesmo. A eficácia jurídica é rigorosamente igual. Beleza? Então vamos lá, vamos agora para o nosso quinto tema. Esse é talvez aquele mais complexo do ponto de vista até da própria discussão. Tá? É essa questão do quórum de maioria simples. O quórum de maioria simples, se ele admite ou não, se ele tolera ou não um número muito elevado de abstenções. Esse daqui, como eu disse, talvez seja o ponto mais complexo, o ponto mais complicado, porque começa pelo fato de que muita gente entende errado o próprio conceito de maioria simples. Então, por exemplo, pessoal, se você tivesse que, numa prova discursiva, se você tivesse que definir o que é maioria simples, também chamada de maioria relativa. O primeiro número inteiro acima da maioria dos presentes. Todo mundo concorda? Desde que presentes a maioria absoluta, aí já é o quórum de presença. Já é outra regra de quórum. Quer saber o quórum de aprovação? Quórum de maioria simples. Todo mundo não concorda que vamos simplificar só, mais da metade do total de presentes? Excluídas as abstenções. Não necessariamente maioria simples é a maioria dos presentes.
Maioria simples, artigo 47 da Constituição Federal. Maioria simples é a maioria dos votos. E a abstenção não é voto. A abstenção não conta como voto. A abstenção, quando o parlamentar se abstém, ele está presente? Tá, pessoal. Mas se não é ausência. Tá, o cara que não está presente, ele está ausente, ele não foi lá. Não conta nem para o quórum de presença. A abstenção é o cara, ele vai lá, ele registra a presença, então ele conta para o quórum de presença, pode abrir a sessão porque ele está lá, mas isso, nome no painel, tudo bonitinho. Na hora de votar, sim ou não, ele não quer se comprometer com nenhuma nem outra corrente, então ele se abstém. Por que eu falo isso? Porque é muito comum a gente ouvir e ler que maioria simples é a maioria dos presentes. Esse conceito é um conceito insuficiente, porque ele só dá certo se não houver abstenções. Porque se houver abstenções, maioria simples não vai ser a maioria de quem está presente, vai ser a maioria dos votos. Isto é uma discussão do ponto de vista do processo legislativo constitucional. Inclusive, se você for olhar, se você depois quiser confirmar, você vai ver no artigo 47 da Constituição que a Constituição não fala em momento nenhum maioria dos presentes. O artigo 47 da Constituição ele diz assim: salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações de cada casa e das suas comissões serão tomadas por maioria de votos. Maioria de votos, vírgula. Aí que vem o quórum de presença. Presentes a maioria absoluta dos seus membros. Já é depois da vírgula, já é outro termo. Outro termo. Beleza. Por exemplo, se nós tivéssemos, olha essa situação aqui. Câmara Legislativa do Distrito Federal. Total de membros igual a quanto? 24. Porque o DF tem 8 deputados federais, né? Multiplica por 3, então vai ter 24 deputados distritais. Beleza. Isso quer dizer que, qual é a maioria absoluta? 13. A metade são 12, o primeiro número inteiro superior à metade são 13. Não, nesse caso não vai mudar, vai ser metade mais 1 porque o número é par. Aí não vai fazer diferença. Mas realmente, se o número fosse ímpar, metade mais 1 seria um número inadequado. Mas enfim, aqui nós temos 24 membros na CLDF, maioria absoluta 13. Então, por exemplo, se eu tiver aqui o número de presentes, 13 membros, eu posso começar a votar um projeto de lei ordinária. Se dos 13 presentes eu vou botar aqui, quantos votaram sim, quantos votaram não e quantas foram as abstenções. Vamos fazer aqui cenários, tá? Sempre com 13 presentes, que é o piso. Se eu tiver, por exemplo, aqui, 7 votos sim, 6 votos não e nenhuma abstenção, obviamente o projeto foi aprovado. Tudo bem. Não tem maioria do total de membros, mas não precisa, aí seria a maioria absoluta. Tem maioria dos votos que houve. Neste exemplo, em que não há abstenções, o número de votos é igual ao número de presentes. Mas e se eu tiver também com 13 presentes, aí digamos que eu tenha 2 abstenções, 6 votos sim, 5 votos não. Projeto aprovado ou projeto rejeitado? Aprovado. Teve maioria do total de presentes? Não.
Mas não precisa ter maioria do total de presentes, precisa ter maioria dos votos. Quantos votos eu tive? 11. Quanto é a maioria de 11? 6. Teve 6 votos? Comprovando que maioria simples não é necessariamente a maioria dos presentes, é a maioria dos votos. Até aqui tranquilo? Até aqui todo mundo está entendendo, né? Quer dizer, já desmistificamos um conceito de que maioria simples ou maioria relativa é a maioria dos presentes. Não necessariamente. É a maioria dos votos, excluídas, excetuadas, portanto, as abstenções. Maioria simples só é a maioria dos presentes quando eu garantir que não haja abstenções. Até aqui, todo mundo concorda. A Constituição Federal concorda, a LODF concorda. A Lei Complementar Distrital de Técnica Legislativa, que é a Lei Complementar número 13 de 96, vai concordar, beleza, tranquila. O problema é quando a gente vai chegando em situações limite. Por exemplo, se eu tiver aqui 13 parlamentares presentes, ou até mais, aqui eu poderia ter até mais. Imagine que eu tenha 12 abstenções. 12 abstenções, um voto sim, não houve voto não. E aí? Projeto de lei aprovado ou rejeitado? Pela Constituição Federal, artigo 47, projeto aprovado. Olhe, não, pessoal, direito a gente não pode fazer pelo feeling. A gente não pode fazer pelo que a gente acha pelo nosso fígado. A gente tem que usar o cérebro. Vamos racionalizar a questão. O que é maioria simples? Maioria dos votos. Quantos votos eu tive? 1. Teve maioria de votos pelo sim? Projeto aprovado por unanimidade, né? Unanimidade de 1. Pode parecer estranho o fato de um projeto de lei ser aprovado com apenas um voto sim. Mas mais estranho ainda seria o projeto de lei ser considerado rejeitado sem nenhum voto não. E veja, parece estranho, mas é a mesma coisa que pode acontecer na eleição presidencial. O que a Constituição fala também na eleição presidencial? O presidente será aprovado, será eleito por maioria absoluta dos votos válidos, exceto os nulos e brancos. Então, imagina a última eleição presidencial, ninguém foi votar, ou todo mundo que foi anulou seu voto. Sei lá, até o Aécio anulou o voto dele, foi apertar 45, pelo 44, confirmou, eita, errei. Só a Dilma votou nela. Apertou lá 13 e tal, você quer aparecer a foto dela, a foto do Temer, ela é isso mesmo. Dilma e Temer, tamo junto, é toys. Confirma. Só o voto dela, ela estaria eleita presidente da República. E digo mais, a estatística do TSE dá a porcentagem de votos válidos. A estatística do TSE daria 100% dos votos para a chapa Dilma Temer. Professor, mas não tem que achar que maioria de votos nulo anula a eleição? Esse daí, como é aquele carimbo? Mito. Puf. Tem nada a ver, não existe regra que diga que maioria de votos nulos anula a eleição. Isso é um mito que toda eleição reaparece. Toda eleição a gente tem que fazer, dar entrevista dizendo não tem isso, tosquidão, não sei o quê. O TSE já fez um post dizendo não tem isso. E aí, de novo, no dia seguinte eu recebo no grupo do WhatsApp. Você sabia que o voto nulo anula a eleição? Vamos nos mobilizar. Não tem. O que o Código Eleitoral diz é outra coisa. O que o Código Eleitoral diz é que se mais da metade dos votos for anulada pela Justiça Eleitoral, aí é que tem nova eleição. Aí é quando, por exemplo, o candidato que teve mais votos foi declarado inelegível. Quando teve fraude em mais da metade dos votos, aí sim, não é o voto que eu anulo. Mas se para eleger presidente da República é essa regra, para aprovar projeto de lei também. Aliás, na
Constituição, no processo legislativo constitucional, isso já caiu em prova. Não da FCC, mas caiu na prova FGV, Analista Legislativo do Senado, Processo Legislativo 2012. Uma questão exatamente que dizia: existe a possibilidade de um projeto de lei ser aprovado no plenário do Senado com apenas um voto sim. Ele até falava, projeto de lei ordinária ser aprovado no plenário do Senado com apenas um voto sim, desde que os demais sejam abstenção. Certo. FGV. 2012, Analista Legislativo do Senado, da área Processo Legislativo. Mas veja, o problema qual é? O problema aqui é a Lei Complementar Distrital de Técnica Legislativa. A Lei Complementar Distrital número 13, 96, ela diz que se houver mais abstenções do que votos favoráveis ao projeto, não se conclui a votação. E que, nesse caso, o projeto teria que ser pautado outra vez. E mais, pior ainda, se na segunda vez acontecer de novo, o projeto é arquivado por prejudicialidade. Vejam, a meu ver, essa regra é nitidamente inconstitucional. Essa regra da Lei Complementar Distrital de Técnica Legislativa, essa regra da Lei Complementar 13 de 96, contraria o artigo 47 da Constituição Federal, que fala a maioria dos votos e não dos presentes. Porém, entra naquilo que eu falei aqui no começo do nosso aulão. É uma regra distrital que aparentemente é inconstitucional, mas que não foi questionada judicialmente, ou se foi questionada, não foi declarada inconstitucional. Então é uma regra que formalmente ainda está em vigor normalmente. Então, para a sua prova da FCC, você vai ter que ver. Se isso cair na prova de direito constitucional, a regra vai ser uma. Se isso cair na prova de regimento interno da CLDF, não sei em qual matéria eles vão cobrar a Lei Complementar 13, vamos ter que esperar o edital. Provavelmente ele cobre junto de regimento interno. Tá. Mas de qualquer maneira, de qualquer forma, se for à luz da Lei Complementar 13 de 96 do DF, aí você vai seguir o que diz o artigo 22, eu acho, da Lei Complementar 13, e vai dizer, se o projeto tiver mais abstenções do que votos favoráveis, ele é retirado de pauta, não tem deliberação, não tem resultado, é colocado em pauta uma segunda vez, e se nessa segunda vez acontecer de novo mais abstenções do que votos sim, o projeto é considerado prejudicado. E especialmente, essa segunda situação é que para mim é mais inconstitucional ainda. Porque você arquiva um projeto sem que ele tenha tido rejeição. Ora, prejudicialidade nem é para isso. O que é a prejudicialidade? É quando a matéria perdeu o objeto, não é o caso, ou quando a matéria já foi objeto de outra apreciação. Não é o caso também. Mas aí, de novo, repito, a gente vai ter que marcar de acordo com a norma que está em vigor. Beleza? Em resumo, o que é certeza e onde é que há divergência? O que é certeza? Maioria simples é definida como sendo a maioria dos votos. Maioria dos votos válidos, excetuadas, portanto, as abstenções. À luz da Constituição Federal, inclusive vários autores falam isso, à luz da Constituição Federal, pode um projeto ser aprovado, projeto de lei ordinária, ser aprovado com apenas um voto sim, desde que todos os demais casos sejam de abstenção. Quem é que fala isso? José Cretela Júnior, Sérgio Valadão Ferraz no seu curso de Direito Legislativo e Gilmar Ferreira Mendes no seu curso de Direito Constitucional. Inclusive, quando houve essa questão da FGV 2012, várias pessoas recorreram, porque tinham na cabeça que maioria simples era a maioria dos presentes.
A FGV corretamente manteve o gabarito, citando quem? Gilmar Ferreira Mendes e José Cretela Júnior. Agora, na esfera distrital, aí a gente vai, a princípio, seguir a Lei Complementar Distrital de Técnica Legislativa, a Lei Complementar 13 de 96, segundo a qual, se houver mais abstenções do que votos favoráveis, o projeto é retirado de pauta. Beleza? O último tema que eu separei para a gente trabalhar, dessas distinções entre o processo legislativo federal e o processo legislativo distrital, é a questão da hierarquia da lei complementar. Esse é um tema também, vamos dizer assim, polêmico, porque a solução dada pelo STF é uma, e a solução dada no âmbito da lei complementar distrital de técnica legislativa é outra. Seguinte, existem duas teorias acerca da hierarquia de lei complementar. Esse daqui, pessoal, senta o cheirinho de prova discursiva. Ó. Esse daqui é maravilhoso para a prova discursiva. Hierarquia de lei complementar. Por quê? A doutrina, vamos citar aqui, a doutrina tradicional, ela vai sustentar que existe sim hierarquia. A doutrina tradicional, inclusive, faz um esquema que é assim, ó. Eu tenho aqui a Constituição Federal, abaixo da Constituição Federal, lei complementar, abaixo da lei complementar, lei ordinária. Beleza. Mas a doutrina mais moderna, isso é moderna da década de 80, tá? Não é exatamente uma coisa de ontem, não. É moderna assim, né? A doutrina mais moderna sustenta que não. A doutrina mais moderna, ela vai sustentar que entre a lei complementar e a lei ordinária não há hierarquia. Vai sustentar que a lei complementar e a lei ordinária se distinguem pela sua matéria e até pelo seu quórum, mas que uma não tira seu fundamento de validade da outra. Ambas retiram o seu fundamento de validade diretamente da própria Constituição. Então eu teria aqui, ó, lado a lado, lei complementar e lei ordinária. Cada uma com a sua matéria, cada uma com a sua temática, cada uma, inclusive, com seu quórum diferenciado. Maioria simples para a lei ordinária, maioria absoluta para a lei complementar. Tudo bem. Temos essa divergência doutrinária. Aliás, quem aqui é bacharel em direito ou faz direito? O pessoal que faz direito ou é bacharel em direito, quem está nos acompanhando também pelo YouTube, com 95% de certeza, foi ensinado na faculdade por essa teoria aqui. Foi ensinado na faculdade dizendo que lei complementar está acima da ordinária, mas abaixo da Constituição. Porque é a doutrina tradicional. É a doutrina tradicional. Por exemplo, há autores que sustentam essa tese daqui. José Afonso da Silva, Pontes de Miranda, Manuel Gonçalves Ferreira Filho, Alexandre de Moraes. É um time bom que sustenta isso. Quem é que sustenta essa doutrina mais moderna? Celso Ribeiro Bastos, quem trouxe isso para o Brasil, André Ramos Tavares, Michel Temer, no seu livro de Direito Constitucional, né? No seu livro de Direito Constitucional. Beleza. Então, há essa corrente mais moderna. A questão é, o STF já debateu o tema. O STF já analisou esse tema, porque fica parecendo que a gente está discutindo o sexo dos anjos, mas não é não, viu, pessoal? Isso aqui tem consequências práticas. Sabe por quê? Olha aqui no quadro, ó, concentra aqui, ó. Se eu digo que tem hierarquia,
Uma lei ordinária nunca vai poder revogar uma lei complementar, mesmo que a lei complementar tenha invadido o tema da ordinária. Se elas têm a mesma hierarquia, se a complementar invade, a ordinária pode revogá-la naquele ponto. Então, isso não é uma discussão meramente teórica, isso é uma discussão que tem impacto prático. O STF adotou a tese da doutrina moderna. O Supremo Tribunal Federal já analisou esse tema e disse: não há hierarquia entre lei ordinária e lei complementar. O que há são campos materiais diversos. Ou seja, o que há são matérias diferentes. Mas em termos de status hierárquico, elas são equivalentes. Qual foi esse julgamento? STF, Tribunal Pleno, ou seja, os 8 ministros reunidos, os 11 ministros reunidos, recurso extraordinário número 377-457 do Paraná. Relator para o acórdão, ministro Gilmar Mendes. Esse caso aqui, pessoal, atenção agora. Quem for fazer para técnico legislativo, eu recomendo que bote isso daqui no Google e leia a ementa desse julgado, o resumo desse julgado, tá? Quem vai fazer para policial não é necessário, tem que saber do julgado, mas não precisa ir na ementa. Porque aí, policial, o pessoal vai cobrar, vai puxar mais a parte de penal, processo penal, legislação extravagante. Para quem vai fazer para técnico, aí eu recomendo você ir lá no Google e pegar a ementa. Quem vai fazer para consultor legislativo, não é para consultor técnico, que consultor técnico é a área específica. O equivalente é o analista, né? Para quem vai fazer? Para consultor legislativo, seja para a área de Constituição e Justiça, seja para a área de Finanças, de Educação, etc., eu pegaria, especialmente quem vai fazer Constituição e Justiça, eu pegaria o inteiro teor desse acórdão no site do Supremo e baixaria para ler o voto do ministro Gilmar Mendes, que foi o voto vencedor. Tá? Você vai lá no site do Supremo, coloca o número, clica lá, aparece inteiro teor do acórdão. Você abre o PDF e vai ler lá o voto. Teve o voto original do ministro Eros Grau, que não ganhou, não foi o vencedor, porque o ministro Eros Grau sustentava a doutrina tradicional. O tribunal rejeitou o voto do ministro Eros Grau e adotou o voto do ministro Gilmar Mendes no sentido da doutrina moderna de que não há hierarquia. Tudo bem. Para que eu estou falando de tudo isso? Bom, primeiro porque é um tema maravilhoso para cair na prova discursiva. Segundo, porque cai na prova objetiva. Já caiu na prova FCC, Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, Conselheiro Substituto 2015. Era uma questão sobre diferenças entre lei ordinária e lei complementar, e uma das alternativas abordava exatamente esse ponto. Tá? Mas, veja bem, o problema é que a lei complementar distrital de técnica legislativa, a lei complementar distrital 13 de 96, ela adotou a doutrina tradicional. Para quê? Para complicar a nossa vida. Finalidade precípua de complicar a nossa vida. Tá. Justiça seja feita que, como ela é uma lei de 1996, foi antes de o Supremo reafirmar cabalmente que adota a doutrina moderna. O Supremo já tinha alguns precedentes nesse sentido, mas não tinha uma decisão do pleno, assim, inequívoca, no sentido da inexistência de hierarquia entre lei complementar e lei ordinária. Vejam, eu até, para tirar essa dúvida, que eu sou consultor legislativo do Senado, então minha intimidade maior é com o processo legislativo federal. Mas aí eu disse, vou perguntar para quem entende. Aí fui tirar a dúvida com o professor Leonardo Simon, que é consultor legislativo da CLDF e é o professor de regimento interno da CLDF. Veja,
é o professor de regimento interno da CLDF na CLDF. Tá? Assim, é quem dá aula na CLDF de regimento interno da CLDF. Então, acho há uma presunção absoluta de que realmente ele é o top. E é quem dá aula de regimento interno da CLDF no nosso curso online da CLDF. Tá? Que a gente não vou escolher, vamos pegar logo o cara que é realmente o cara na matéria, tá? Então já fica a dica para quem está no YouTube, já pode aí, ó, abre uma aba, IMP Online, está lá disponível o curso, tanto para técnico quanto para policial legislativo. Pessoal também, todo o YouTube do presencial também, tem até aqui as datas em que a gente vai começar novas turmas da CLDF presenciais também. Então já tem disponível isso. O curso online tem para técnico legislativo, tem o curso completo, tem para policial legislativo o curso completo, e a gente pretende lançar para consultor legislativo da área de Constituição e Justiça, tópicos avançados. Então lançar, por exemplo, porque os conhecimentos básicos são os mesmos de técnico, constitucional, administrativo, português, regimento interno e tal, mas lançar só os tópicos avançados. Tópicos avançados de constitucional, tópicos avançados de regimento, tópicos avançados de consumidor, que deve cair para Constituição e Justiça. Isso daí provavelmente só depois do edital que a gente vai lançar, até para saber. Mas, para quem quiser, tanto no curso presencial, mas isso daí eu posso falar porque eu sou o coordenador do curso online, se sair o edital e tiver alguma adaptação de matéria, alguma matéria que aparece, tal, que apareceu que não está no curso online, a gente tem um compromisso de disponibilizar essa matéria sem nenhum custo adicional, tá? É um compromisso assumido. Porque tem muita gente me perguntando sobre História e Geografia do DF. Se vai cair para técnico. Não, peraí, vocês leram a lei? A lei é de iniciativa parlamentar, de iniciativa do deputado Reginaldo Veras, meu deputado distrital. Eu, inclusive, fui tirar a dúvida com ele. Eu disse, eu vou ligar para o autor da lei. Eu disse, Reginaldo, você falou comigo e não pediu segredo, então eu estou falando aqui para o pessoal. Tá? Eu disse, Reginaldo, essa história, geografia e história do DF, é obrigatório, como é que está na lei? Ele disse, olha, a lei fala que é obrigatório cobrar História e Geografia do DF nos concursos do Poder Executivo. Ponto. Então ele me diz, João, a obrigatoriedade é só para concursos do Executivo. Mas, aí vem o comentário dele, mas eu acho que é um contrassenso uma lei de iniciativa parlamentar prever isso para concursos do Executivo e num concurso do Poder Legislativo isso não ser cobrado. Então, eu até acho que vai aparecer, tá? É o tipo da matéria, pessoal, para você não se preocupar agora. Isso, espera ser edital. Vamos nos preocupar com as matérias que são certeza, tipo processo legislativo, constitucional, regimento interno e tal. Essa parte de História e Geografia do DF, eu até apostaria que vai cair, mas não é certeza, porque não tem a obrigatoriedade na lei, a obrigatoriedade é para os concursos do Poder Executivo. De qualquer maneira, eu optei por não colocar no curso online ainda, por conta disso, a gente não sabe se vai aparecer ou não. Caso apareça, aí o IMP disponibiliza sem qualquer custo adicional, tá? Mas essa história da geografia e história do DF, eu, no seu lugar como concursando, eu deixaria para estudar depois do edital. Até porque é uma matéria gigante, a gente tem que saber o que vai aparecer. Olha, aí tem que ver, eu sinceramente eu não sei, tem que ver com a coordenação, você procura ver com a coordenação, porque aí depende muito, porque o curso presencial, a gente tem que contratar mais professores para dar a disciplina, entendeu? É diferente do online, que a gente contrata o professor por participação, então aí fica mais fácil. Pode ser, é possível. É possível sim, tá? Mas aí procura a coordenação da unidade que ela vai saber te dizer. Porque o que eu sei é do curso que eu coordeno, que é o curso online. O presencial eu sou só professor, então eu venho, dou minha aula, tudo, mas eu não vou saber esse detalhamento de coordenação mesmo. Beleza?
Essa aula vai ficar disponível no YouTube também, tá? Quem quiser rever tudo, vai estar lá disponível no YouTube do IMP Online. Eu também vou colocar link nas minhas redes sociais também, beleza? Mas quem quiser rever ou até divulgar para alguém, para um colega, etc. Aliás, eu terminei o que eu nem falei, né, pessoal? Eu queria também aproveitar para agradecer quem está aqui no presencial, que esse aulão que foi para arrecadar fralda para 2 funcionários daqui do IMP, o Luciano e o Magno. O Magno é o coordenador da nossa unidade, o casal vai ter bebê também agora próximo, e o Luciano também, nosso funcionário aqui do IMP de Águas Claras, que também o casal vai ter bebê daqui a pouco. Então, por coincidência, os dois estão grávidos, os 2 casais, então a gente fez esse aulão com essa finalidade também. Então eu queria agradecer não só quem está acompanhando pelo YouTube, claro, agradecer a audiência, mas quem está aqui presencialmente, agradecer essa colaboração para os nossos 2 amigos. São pessoas que contribuem tanto para o nosso dia a dia, ajudam, estão sempre aqui com um sorriso no rosto, sempre aqui ajudando, sempre aqui, quando a gente precisa de alguma coisa, mesmo fora da atribuição deles, eles ajudam. Então é bem legal estar ajudando nisso. Então vê só, o problema aí eu perguntei, sim, eu falei tudo isso para falar do Leonardo Simon. Então, perguntei para o Leonardo Simon, eu disse, Léo, cara, e aí, bicho, esse artigo da Lei Complementar Distrital de Técnica Legislativa, que diz que lei complementar é superior? Ele disse, olha, como é que vocês tratam isso na CLDF? Ele disse, a gente dá para ele o mesmo tratamento do artigo do regimento, que diz que deputado não pode ser processado sem licença prévia. Ou seja, a gente simplesmente ignora. Então, esse artigo é, obviamente, inaplicável na prática. Até porque, como é que pode, pensa comigo, como é que poderia uma lei complementar falar sobre a hierarquia das leis complementares? Quer dizer, como é que uma lei complementar vai dizer, ei, eu sou maior, viu? Lei complementar igual a mim é superior à ordinária. Se tem alguém que poderia dizer isso, seria a lei orgânica do DF. Mas não uma lei complementar. É igual, sei lá, você me perguntar quem é o melhor professor de constitucional. Bom, a não ser que eu tenha algum problema de autoestima, eu vou dizer que sou eu. Não, vou sustentar que sou eu mesmo que não seja. É a mesma coisa. A lei complementar, como é que ela vai dizer que as leis complementares são superiores hierarquicamente? Então é uma norma meramente declaratória, uma norma que na prática simplesmente não é aplicada, é ignorada, por ser flagrantemente inconstitucional, mas você não vai fazer prova prática, né? Você vai fazer prova teórica. Essa informação prática é importante para quando você, daqui a alguns meses, for servidor da CLDF. Aí você já vai saber, opa, já sei disso. Já sei que isso daqui eu deixo para lá. Mas na sua prova objetiva, volta aquela questão de a gente ter aqui uma dicotomia entre o que diz a Constituição Federal, ou qual é o ensinamento colhido a partir da Constituição Federal e qual é a previsão normativa da Lei Complementar 13 de 96. Eu sinceramente acredito que esse ponto aqui da Lei Complementar 13 não vai cair na prova. Por quê? Eu acho que se cair na prova vai dar tanto recurso. E você sabe, a banca não quer recurso. Recurso é mais custo para a banca. Tem que contratar uma pessoa, eu chamo o professor que elaborou a prova, vai para ele responder o recurso. É custo, é dinheiro a mais que ela gasta. Então, nenhuma banca faz questões para ter recurso. Então, eu acho que a banca não vai cobrar esse dispositivo da Lei Complementar 13 de 96. Eu acho muito provável que a banca cobre a inexistência de hierarquia entre lei ordinária e lei complementar na prova de direito constitucional e de processo legislativo constitucional. Inclusive porque, reitero, repito, isso já caiu. Caiu na prova FCC, Tribunal de Contas do Município do Rio, Conselheiro Substituto 2015. Uma questão exclusivamente sobre relações de lei ordinária com lei complementar. Caso a banca me surpreenda
e venha a cobrar isso daqui, aí você vai ter que ver. Lembrando que essa lei complementar aqui é do DF, né? Não deixei claro aqui, agora está claro. Então, se for na prova de constitucional, você marca aqui, não tem hierarquia, o que há são matérias diferenciadas. Se for na prova de regimento interno / lei complementar 13 de 96, aí você vai marcar pelo que diz a lei complementar 13 de 96, dizendo que a lei complementar, para usar os exatos termos que a lei usa, as leis complementares situam-se num patamar intermediário entre a lei orgânica e a lei ordinária. Deixando claro, portanto, que a lei complementar 13 de 96 adotou essa doutrina tradicional. Beleza? Então, recapitulando tudo que a gente viu então nessa aula de hoje. É um bocado de conteúdo, depois você pegue aí para revisar, pegue esse material que eu trouxe para você, tá? Depois você pega inclusive para ler os julgados do STF, inclusive a ADI 5127, o recurso extraordinário 377457, por aí. Mas para a gente revisar, olha só. Primeira coisa, iniciativa popular de PEC. Na esfera federal não tem, na esfera distrital tem. 1% do eleitorado distrital, 3 zonas eleitorais, inclusive isso é válido, isso é constitucional, porque o Distrito Federal está no exercício da sua autonomia política e aqui é expressamente excepcionado o princípio da simetria em virtude do artigo 27, parágrafo 4º, que deixa cada Estado-membro livre para definir suas próprias regras de iniciativa popular. Segunda coisa, a questão do interstício entre os turnos de uma PEC. Na esfera federal, e não há previsão de interstício entre o primeiro e o segundo turno, e o Supremo entende que isso é uma questão meramente regimental. Eventual descumprimento dessa regra não gera inconstitucionalidade. Na esfera distrital, o 71, parágrafo 1º da nossa lei orgânica do DF vai impor um intervalo mínimo de 10 dias entre o primeiro e o segundo turno. Moral da história, uma emenda à lei orgânica que não tenha o intervalo mínimo não será inconstitucional quando comparada com a Constituição Federal, mas será inconstitucional quando comparada com a lei orgânica do DF. Terceira questão importante, o quórum das emendas à lei orgânica. Quórum de PEC na esfera federal é de 3/5, quórum de emenda à lei orgânica é de 2/3. Existe precedente do Supremo pela inconstitucionalidade de Constituição Estadual que coloca um quórum diferenciado da federal, mas por ser um quórum muito alto de 4/5, não tem precedente em relação ao quórum no DF ser de 2/3, então a priori é o quórum aplicável para a esfera distrital com presunção de constitucionalidade. Questão também relacionada à pertinência temática nas emendas parlamentares. Projeto de lei de iniciativa exclusiva do Poder Executivo. Pode sofrer emenda parlamentar? Pode, mas não pode ter emenda que acarrete aumento de despesa, nem emenda que seja estranha ao objeto original do projeto, ou seja, tem que ter a pertinência temática. Essa falta de pertinência temática gera a inconstitucionalidade da norma que não tem a pertinência. Não é da lei toda, é da norma que foi incluída sem ter pertinência. Isso, na esfera federal, é uma norma implícita, na esfera distrital, é uma norma que está expressa, incluída pela emenda 80 de 2014. Quinta questão, a questão relacionada ao quórum, maioria simples, que é a maioria dos votos, excluídas as abstenções. Pela doutrina, à luz da Constituição Federal, eu poderia ter isso até com um voto sim apenas se os demais fossem abstenções. Pela lei complementar distrital de técnica legislativa, pela lei complementar número 13 de 96, a gente vai ter uma limitação quanto a isso, porque a lei complementar 13 de 96 diz no artigo 22 que, quando o número de abstenções for maior do que o número de votos favoráveis, o projeto então deve ser colocado em outra votação,
aprovação e, se isso acontecer novamente, o projeto é considerado prejudicado. E uma outra questão é a questão justamente da hierarquia entre lei ordinária e lei complementar. Lembrando, na esfera federal, o Supremo já disse que não tem, na esfera distrital, a lei complementar de técnica legislativa diz que há, e existe, obviamente, um conflito aqui aparente. Beleza? Pessoal do YouTube, muito obrigado pela audiência. O pessoal do presencial aqui, muito obrigado pela presença na aula de hoje.